Meus queridos irmãos e queridas irmãs, estou passando aqui. Eu sou João de Jesus, apresentador do quadro Orando por Todos. Mas eu quero passar aqui no YouTube e também no Facebook para deixar uma meditação que se encontra em 1 João capítulo 2, no versículo 15, que diz: Não ameis o mundo, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Diz que alguém que amar as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. E vamos orar para que Deus nos faça essa mensagem entrar em nosso coração. Querido Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu quero estudar uma meditação que se encontra no primeiro livro de João, no capítulo 2 e versículo 15. Pai querido, que esta palavra entre no meu coração e também venha entrar no coração dos teus filhos e filhas que porventura vai assistir essa mensagem. Nos prepara, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui estamos diante de uma palavra muito forte que o próprio João, ele escreveu dizendo: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz que tudo que vem do mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que essa não vem do Pai, né? Essa vem de Satanás. Meus irmãos, Deus tem me incomodado para falar sobre a falsidade na igreja. Meus irmãos, nós temos que parar de ser falsos com nossos irmãos. Temos que parar de falar mal dos nossos irmãos. Porque, meus irmãos, não adianta nós guardarmos. Eu estou falando da nossa igreja adventista. Eu não estou falando de outras igrejas, não. Estou falando da igreja adventista do sétimo dia. Nós temos que parar com essa mania de estar falando mal dos irmãos. Porque, meus irmãos, não adianta a gente guardar o sábado, não adianta a gente guardar todos os mandamentos, mas precisamos de guardar esse mandamento, deixarmos de matar o irmão com a língua, deixar de matar os irmãos com a língua. Porque, meus irmãos, desse jeito nós estamos sendo homicidas, porque o homicida ele é criminoso. E quando a gente fala mal dos nossos irmãos, nós estamos matando os nossos irmãos com a língua. E se for assim, meus irmãos, ninguém se salva. Se nós não parar com isso, nós não vamos se salvar. Em João capítulo 2, versículo 15 diz: Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz que tudo que vem, e diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai. E vem de quem? Essa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida vem do príncipe das trevas, meus irmãos. E Deus tem me incomodado muito para me fazer uma reflexão. Precisamos parar de falsidade com os irmãos. Em vez de nós falar mal dos irmãos, vamos orar por ele, por mais errado que ela esteja, por mais errado que ele seja. Mas vamos parar de falar mal dos nossos irmãos e vamos orar. Vamos até deixar de falar mal de outras igrejas, né? Vamos deixar de falar mal até de outras igrejas. Porque hoje a gente vê muito essas coisas nas reuniões. Pessoas falando mal da igreja, das igrejas. Meus irmãos, vamos parar com isso. Deus nos exorta nesta tarde a parar com isso, a parar de falsidade. Porque se nós continuarmos, meus irmãos, nesta falsidade, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos nadar, e quando Jesus voltar, nós só vamos ser envergonhados diante dele. Nós vamos ser envergonhados diante de Jesus. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, que eu nem conheço. Entendeu, meus irmãos? Eu
estou deixando essa reflexão porque Deus me incomodou. Deus tem me incomodado por muitos dias para me pregar isso, para me fazer essa meditação. Primeiro é para mim, depois para todos que vai me assistir. Mas precisamos parar de falsidade com nossos irmãos, até mesmo de outras igrejas, que falamos mal dos nossos irmãos de outras denominações. Nós não podemos julgar, meus irmãos, só quem pode julgar eles é Deus. Nós não podemos julgar os nossos irmãos. Porque, queira ou não queira, nós somos irmãos. Então, para que essas coisas, para que essas falsidades de nós estarmos falando de irmãos, falando mal de igrejas? Não pode, meus irmãos. Isso é pecado. De que adianta você guardar todos os mandamentos, guarda o sábado, não comemos carne de porco, não comemos isso, não comemos aquilo. E andar com essa falsidade toda, meus irmãos, isso para Deus não vai adiantar nada. Nós vamos nadar e morrer na praia. Então, nessa tarde, Deus nos exorta a deixar essas coisas do mundo, porque nós estamos amando o mundo e o que há no mundo, porque o que há no mundo é tanta falsidade, tanta coisa. Nós estamos trazendo isso para dentro da igreja, para dentro das reuniões que nós fazemos nas casas com os nossos irmãos. É o que a gente vê, esse falatório. Meus irmãos, em nome de Jesus, essa palavra é para mim e é para você nessa tarde, nessa noite ou qualquer outra hora que você for me assistir. Mas vamos parar com isso, porque se continuarmos assim, nós não vamos ver o reino dos céus. Eu mesmo, quando alguém vier falar mal de um irmão para mim, eu digo, irmãos, vamos orar por ele. Vamos orar por ela ao invés de nós falarmos dele ou falarmos dela. Vamos orar por ele, orar por ela, para que Deus abençoe, que as coisas mudem. Mas não vamos descer a língua, descer o porrete, meus irmãos. Desse jeito aí, meus irmãos, nós estamos sendo Judas. Nós estamos traindo nossos irmãos, estamos matando ele com a língua. Então, meus irmãos, desde que nós estamos fazendo isso, nós estamos traindo Jesus. Porque Jesus disse, sai daqueles que maltrataram dos meus pequenininhos. E nós temos falado tanto mal dos irmãos. Vamos parar com essa falsidade no meio da igreja, do modo em geral, vamos parar com isso. Vamos estudar só a palavra de Deus, não há lição que a gente vê, uma explanação, só se vê a vida dos outros entrar nisso. Só se vê a vida dos outros entrar na baia, entrar na forra. Meus irmãos, vamos ter cuidado com isso, vamos estudar nossas lições, mas vamos ter cuidado com o que nós falamos, para nós não estar matando os irmãos com a língua. Porque, meus irmãos, no céu vai ter surpresa. Eu não me lembro o capítulo nem o versículo, mas fala que pessoas que nós não esperávamos estar lá no céu e vai estar. Jesus disse que virá pessoas do Oriente e do Ocidente e vão se inclinar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó. E aqueles que se consideram os filhos do reino vão ser lançados no fogo eterno. Meus irmãos, isso é forte. Vamos ter cuidado, meus irmãos. Deus está me exortando para falar isso. Primeiro para mim. 4 dedos é para mim e 1 dedo é para apontar para as pessoas que falam mal dos irmãos. Pessoas que são falsas com os irmãos. Ver os irmãos é aquela alegria toda e quando é depois, fala mal dos irmãos. Eu não fui com a cara de fulano, eu não gostei de Beltrano. Meus irmãos, vamos deixar essas coisas do mundo, pelo amor de Deus. Porque lá em João capítulo 2, em 1 João capítulo 2, verso 15, vai dizer, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se amarmos o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. E se nós estamos, meu Deus, meus irmãos, nessa falsidade, o amor de Cristo não está em nós, o amor do Pai não está em nós, infelizmente. Vamos botar o pé no chão e a cabeça no alto e vamos esquecer a vida dos irmãos, vamos esquecer de estar falando mal dos nossos irmãos, nos nossos cultos na igreja, nas pregações, nas reuniões, nas lições de escola sabatina.
nas reuniões de PG. Vamos parar com isso, porque isso é triste. Isso é grave, meus irmãos. A gente não pode continuar assim. Temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas nas nossas reuniões, vamos parar com isso. Vamos estudar a Bíblia, estudar as lições, mas vamos deixar a vida do próximo, irmãos. Porque se nós continuar assim, vai ser trabalho perdido, vai passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos na igreja e vai perder a salvação. Porque não está amando a Deus, porque quem ama a Deus não mata seus irmãos com a língua. Quem ama o Pai não fala mal dos seus irmãos. Então, meus irmãos, se nós fazemos essas coisas, nós não estamos amando a Deus, não estamos amando a Deus verdadeiramente. E que essa reflexão venha servir para mim e para você que vai me assistir. E eu quero dizer, meus irmãos, que eu não estou aqui para agradar os irmãos, não. Eu estou aqui para agradar a Deus. Eu estou aqui para agradar a Deus. Eu posso até ser criticado por causa dessa meditação que eu fiz, mas eu não me importo. O que importa é que eu quero agradar a Deus. E se você quiser continuar do jeito que você está, continue. Mas eu estou falando aquilo que Deus me incomodou para eu falar. Sabe por quê? Porque se eu não falar, eu vou ser culpado. O seu sangue vai recair sobre mim. E eu não quero ser pesado ao seu sangue. Porque Deus me incomodou para eu falar isso. Eu estou dizendo isso porque, irmãos, de hoje em diante, quando alguém vier me falar mal de um irmão ou de uma irmã, em vez de eu apoiar, eu vou cortar. Eu vou cortar, eu não vou ajudar a falar dele ou dela. Eu vou cortar. Ó, irmãos, vamos orar por ele, orar por ela, para que Deus abençoe ele, para que Deus abençoe ela. E vamos orar para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê mais humildade e para que Deus nos ajude. Querido Pai, eu sei, Senhor, que essa meditação pode não agradar muitas pessoas, mas eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a ser fiel a Ti, ser fiel a nossos irmãos. Nos ajuda, meu Deus, a não viver falando mal dos nossos irmãos. Nos ajuda, meu Deus, a orar pelos nossos irmãos, ao invés de nós falar e criticar. Meu Deus, nos ajuda a amarmos ao Senhor e não amar as coisas do mundo. Nos ajuda a tomar nojo das coisas do mundo, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque o Senhor vai voltar e precisamos, meu Deus. Eu e meus irmãos queremos ir para o céu. Eu quero ver meus irmãos lá. Então nos ajuda, meu Pai, a ser fiel a Ti e ser fiel aos nossos irmãos. Nos ajuda, nos abençoa, nos guarda e nos protege da cilada de Satanás. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos, e até a próxima meditação, se assim o bom Deus nos permitir. João de Jesus, direto de Jacobina para todo o Brasil.